Bem-vindos à quarta e última parte da nossa aula sobre processamento de sinais. Neste vídeo, teremos nosso primeiro contato com análise de autoespectros, onde aplicaremos esta técnica a um exemplo prático. Em manutenção preditiva, é bastante usual empregarmos tanto os autoespectros em aceleração quanto em velocidade para realizar o diagnóstico de defeitos. Como já sabemos obter o autoespectro em aceleração, vamos voltar ao nosso fluxograma de processamento de sinais para aprender também como o autoespectro em velocidade pode ser gerado. Aqui, podemos ver que o sinal que sai do conversor analógico digital está em aceleração. Portanto, como queremos a medição em velocidade, é necessário aplicar antes a integração. A partir daí, temos um sinal digital com amplitude quantificada em velocidade, mas o eixo horizontal ainda é o tempo. A seguir, devemos aplicar o janelamento com a finalidade de controlar o erro de leakage, que, conforme já vimos, compromete a amplitude do sinal. Por último, calculamos a FFT, que nos fornece o autoespectro em velocidade. Agora, vamos tomar como exemplo uma máquina muito comum em diversos setores da indústria, tais como alimentício, químico, petróleo e sucro energético. Como podemos ver na animação, o conjunto é acionado por um motor elétrico que está acoplado a um redutor, que movimenta uma bomba centrífuga. Conforme vocês podem observar na nossa apostila, o motor elétrico opera a uma velocidade de 1800 RPM, ou seja, 30 Hz. Já a bomba gira a 1350 RPM, que corresponde a 22,5 Hz. Portanto, o redutor aplica uma redução de 4 para 3. Observem que temos um autoespectro bastante abrangente, pois engloba uma faixa ampla, entre 0 e 5.000 Hz, o que acaba prejudicando a visualização do que está ocorrendo em frequências mais baixas. Por isso, vamos investigar primeiro o range entre 0 a 100 Hz, que compreende as rotações do nosso conjunto. Agora podemos notar que há 3 picos de amplitude nessa região. Os 2 primeiros estão em 22,5 Hz e 30 Hz, que são as rotações da bomba e do motor elétrico. Como esses 2 picos são provocados pelo desbalanceamento, podemos chegar à conclusão que, se o rotor da bomba estiver desbalanceado, a amplitude do pico de 22,5 Hz será bastante elevada. Por outro lado, se o desbalanceamento for no rotor do motor, será o pico de 30 Hz que apresentará uma amplitude excessiva. Já o terceiro pico está em 60 Hz, que é exatamente o dobro da rotação do motor. Este é um padrão muito comum em casos de desalinhamento do conjunto, nesta situação entre o motor e o redutor. A seguir, vamos analisar a região próxima a 2000 Hz, onde notamos a presença destacada de um pico. Este pico é característico de cada par engrenado, sendo conhecido pelo nome de frequência de engrenamento, que é dada pela multiplicação da rotação do eixo pelo número de dentes da engrenagem. Como o eixo do motor gira em 30 Hz e o pinhão possui 60 dentes, a frequência de engrenamento é obtida multiplicando 30 por 60, o que nos dá 1800 Hz. Desta forma, caso tenhamos problemas no redutor, surgirão alterações visíveis tanto na amplitude desse pico quanto na região próxima a ele. Como cada defeito apresenta um padrão de assinatura, é possível diagnosticar com segurança a origem do problema. E por último, vamos investigar a região próxima a 4000 Hz. E aqui observamos 3 picos, um central, com amplitude bastante elevada, que é cercado por outros 2 picos com amplitude inferior. Este padrão é conhecido como igrejinha e corresponde à assinatura típica de defeitos em rolamentos. O pico central é uma frequência natural do sistema, que é excitada pelos impactos causados pelos defeitos no rolamento.
Já a distância entre o pico da frequência natural e as bandas laterais indica se os defeitos estão na pista interna, na pista externa ou nos elementos rolantes. Aqui é importante destacar que essas frequências características e defeitos dependem da rotação do eixo, do modelo do rolamento e do seu fabricante. E voltando ao nosso autoespectro inicial, vale a pena mencionar que, para facilitar o diagnóstico, uma prática bastante recomendada é separá-lo em duas medições diferentes. A primeira é feita em velocidade, realizada em uma faixa de frequência entre 10 e 1000 Hz, e que é ideal para diagnosticar defeitos mecânicos em geral, tais como desbalanceamento, desalinhamento, folgas mecânicas, dentre outros. Já a segunda medição deve ser feita em aceleração, em geral, entre 1000 a 5000 Hz ou de 1000 a 10.000 Hz. E esse autoespectro em aceleração é adequado para o diagnóstico de defeitos em rolamentos e redutores ou qualquer outro problema que produza impactos. Assim, finalizamos nosso exemplo, lembrando que ele foi apenas um primeiro contato com o diagnóstico com base na análise do autoespectro. Mais adiante no nosso curso, vamos estudar em detalhes as particularidades e as assinaturas típicas dos defeitos mais comuns na indústria. Neste ponto, encerramos a quarta e última parte da nossa aula sobre processamento de sinais e esperamos que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado. Na próxima aula, estudaremos as principais normas utilizadas em análise de vibração e como empregá-las para avaliar a condição de máquinas rotativas. Ficamos por aqui. Até a próxima aula.